gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram da aula passada? Então, pessoal, eu sou a professora Rosângela, sou a professora da Escola Eurídice e vou continuar a aula 4 com vocês hoje sobre forma, estrutura e movimento da Terra, ok? Vamos lá para a aula? Então, gente, na aula passada, o que nós vimos? Os tipos de solos diferentes, os tipos de coloração diferentes e a quantidade ou não da presença de matéria orgânica, da presença de sais minerais e tudo mais, e a questão da coloração desses solos, não foram? Então, hoje a nossa aula ela vai ser um pouquinho mais voltada para a importância desse solo para o ser humano. Lembra que na última partezinha lá da aula passada, nós vimos as camadas da Terra, desde a camada mais superficial até a camada mais superficial, que é o solo que nós utilizamos hoje. Então, hoje nós vamos ver a importância dessa camada superficial, que é o nosso solo, que é a coloração do nosso solo e o porquê que ele é tão importante para a gente e também para os seres vivos, tá? Então, assim, quando a gente fala na vida humana, o solo participa inteiramente desse tipo de predominância. Por quê? Nós utilizamos o solo na alimentação, os nossos alimentos são produzidos através do solo, através da agricultura. Nós utilizamos esse solo para recursos de construção civil, para recursos de minerais, para recursos de infinitas possibilidades. O solo está dentro do nosso cotidiano, não tá? Então, assim, quando a gente pensa, ele é muito importante, tanto para o ser humano quanto para os seres vivos também, não é? Então, assim, quando a gente pensa nos solos, para os animais e tudo mais, por que ele é tão importante para os animais? Porque ele é fonte e recurso de alimentos, tá? Então, de moradia também, né? Tem muitos animais que moram no interior do solo, tem muitos animais que utilizam do solo para poder construir as suas casas e tudo mais. O ser humano também não utiliza. A gente não retira do solo o cimento, a gente não retira do solo a argila para fazer o tijolo e tudo mais. Então, tanto o ser humano quanto os animais utilizam ele para moradia. Tanto o ser humano quanto os animais utilizam ele para alimentação. Nós utilizamos com a agricultura, né? Então, quando a gente fala da importância, a gente tem que lembrar sempre isso, que o solo é muito importante para o ser humano e para os animais, pelo fato de, assim, a gente não consegue viver sem ele de maneira alguma, tá? A gente precisa do solo para alimentação, a gente precisa do solo para moradia e tudo mais. Então, assim, os tipos de solo, eles também são muito importantes também para o desenvolvimento dos nutrientes, né? Lembra lá na aula passada, quando eu falei da questão dos nutrientes, da questão da decomposição e tudo mais? Que cada tipo de solo, diferentemente, tem um tipo de nutriente diferente? Opa! Então, assim, nessa imagem a gente pode perceber que, olha lá, nós temos uma plantação e essa plantação ela está onde? Né? Num local muito grande, ele precisa de uma quantidade muito grande de solo. Se a gente for olhar, quando às vezes passa na televisão aquelas plantações enormes de soja, enormes de milho, olha a quantidade de solos que são produzidas, que precisa para isso. Então, assim, é uma quantidade, é um solo que a gente precisa preservar. Muito. Às vezes nós utilizamos o solo de maneira errada, né? Por exemplo, processo de degradação do solo. Ele pode ocorrer de várias e várias maneiras e de várias e várias situações diferentes, né? E essa degradação do solo nada mais é do que o solo perde nutrientes, ele perde material orgânico, ele perde água, ele perde várias coisas de diversas maneiras. Nós temos vários tipos de degradação do solo. Vamos começar a conhecer cada um por um? Olha só, a desertificação, ela consiste num processo de esgotamento do solo, que ocorre geralmente nos climas semiáridos. Vamos olhar lá, olha, a gente já foi, quem já não ouviu falar do Nordeste? Que às vezes o Nordeste fica espaços muito grandes de tempo sem chuva. Então, esse solo, ele não recebe a quantidade de água que ele precisa. Então, essas regiões, elas recebem uma quantidade de água menor. Então,
pelo fato de ser muito mais quente, a evaporação dessa água, que já é pouca, ela é maior. Então, esse solo, ele perde água, né? Como se ele perdesse água. Ou seja, a gente pode estar olhando na imagem que está aparecendo aí para vocês, justamente esse tipo de característica. Que olha o solo, ele está todo rachadinho, todo coisadinho, como se fosse um barro que perdeu a água, que secou e ele ficou dessa maneira. Pode voltar? Pode, com uma incidência de chuvas, que nem no Nordeste tem incidências de chuvas também que são menores, esse solo volta, tá bom? Aí a gente tem a arenização. O que é a arenização? O próprio nome já diz, areia. Lembra lá quando eu falei da areia, que a areia é um solo pobre de matéria orgânica, é um solo pobre de minérios e compostos de decomposição, e ele é mais suscetível à água? Lembra que ele recebe uma quantidade maior de água, a água passa com mais facilidade por ele, o ar passa com mais facilidade por ele, então, por isso leva todos os sais minerais, leva toda a composição orgânica e ele se torna um solo mais pobre. Então, tem locais que recebem esse tipo de solo e conforme a incidência ou não da predominância desse tipo de solo, ele vai aumentando, então vai dando aquele ar de desertificação, entenderam? Aí, outro tipo de degradação que nós temos é a erosão, são processos de erosão. Por que acontece esse tipo de processo de erosão? Ele tanto pode ser natural, como ele também pode ser provocado pelo homem, tá? Como assim, professora, provocado pelo homem? Quando a gente faz um tipo de regulagem de terra, de manejo de terra diferenciado, às vezes a gente tira a proteção dessa camada mais superficial da terra e ela fica um solo mais pobre. Então a tendência dele é ir esbarrancando, é ir perdendo a intensidade de aglomeração dele. E com isso ele vai desmoronando, ele vai sofrendo um processo de erosão, tá? E também a questão do transporte e decomposição desses materiais, ele também pode causar esse tipo de erosão também, tá? A erosão pluvial, pluvial. O que quer dizer pluvial? Através das chuvas. Lembra quando às vezes a gente vê no jornal assim, a estrada lá não sei aonde caiu, esbarrancou por causa da chuva? Porque aquele solo, ele já é um solo mais pobre, que talvez já foi muito mexido, muito machucado, e ele é um solo pobre em argila, em matéria orgânica, então esse é um solo mais suscetível a esbarrancar, a sofrer um tipo de erosão, só que é uma erosão fluvial, ou seja, a intensidade da água ela é tão forte que ela vai levando tudo que ela tem. Então, como o solo ele não tem aonde agarrar, ele não tem planta, ele não tem nada em volta dele, a tendência dele é ir junto com a água. A erosão fluvial, tá vendo? Plu de chuvas e flu de águas de rios. Essa erosão de águas de rios já é uma erosão diferenciada, por quê? Às vezes o homem, quando vai fazer barragens, quando vai produzir, vai tirar água do rio, alguma coisa, ele tira todas as plantas em volta do rio. Essas plantas, essas árvores, todas elas servem o quê? De sustentação, de base para aquela terra, para aquele solo em volta do rio. Quando isso acontece, é quase um processo parecido com o do pluvial, só que a água do rio ela é mais forte e ela vai degradando esse solo e ela vai levando esse solo para dentro do leito dela, tá? E aí a gente vai causar um outro tipo de erosão também, que nós vamos ver mais para frente. Nós chegamos agora numa que eu gosto muito, que é a erosão eólica. Peraí, professora, mas o que é a erosão eólica? A erosão eólica, ela é causada pela quantidade de ventos, ela é provocada pelo intemperismo das rochas. A gente tem, assim, um local muito interessante, todo mundo já ouviu falar do Grand Canyon, já? O Grand Canyon é um exemplo muito clássico de erosão eólica, porque os ventos foram passando com muito tempo ali, foram construindo aquelas rochas diferenciadas, foi acontecendo o que a gente chama de intemperismo, que ele vai degradando conforme o tempo e conforme a quantidade de ventos e vai formando rochas diferenciadas também. Quando a gente fala da questão da erosão, a gente chega também na erosão glacial. O que é a erosão glacial? Gente, vamos lembrar lá do Polo Norte?
Vamos lembrar do Polo Sul? Vamos lembrar da formação do gelo, das formações das camadas de gelo? Então, quando acontece esse tipo de formação de camada de gelo, a gente tem o quê? Tem também o redimensionamento delas. Elas vão se mexendo também e elas vão causando um tipo de erosão. Só que esse tipo de erosão ela é causada mais pelo gelo. É um processo diferente, mas é um processo de erosão também gravitacional. Um exemplo clássico são as serras de Minas, as serras... Quando a gente já ouviu falar assim, em determinado local aconteceu uma erosão, que caiu um pedaço de uma montanha, que caiu um pedaço de uma serra e causou algum transtorno, isso daí, aquilo. Esse tipo de erosão que a gente chama de erosão gravitacional. Por quê? Nas encostas dos morros, nas encostas das montanhas, isso e aquilo, também tem vegetação. E quando acontece dela perder a vegetação, o solo fica sem proteção. E quando vem chuvas, quando vem intemperismo, ventos muito fortes, eles também vão sofrer esse tipo de erosão e vão perder material orgânico. E com isso a terra também ela vai ceder e vai causar esse tipo de processo. Nós temos também outro processo chamado de salinização, que nada mais é que aumento de dois tipos de sais, que é o sódio e o cloreto. Ele acontece muito em regiões mais desérticas, em regiões onde a intensidade de sol é maior. Então, o solo vai produzindo, não que o solo vai produzindo, ele tem. Então, ele vai perdendo matéria orgânica, ele vai perdendo outro tipo de material e isso vai acontecendo e vai aumentando a quantidade desses tipos de sais dentro deles. Nós temos também a laterização, que é aquele solo que vai erodindo nas laterais, pelas laterais, que acontece muito também nas regiões de montanhas. Nós temos também a lixiviação, que é um outro tipo de erosão também, que é causada pelo escoamento de águas, muito parecido com a erosão pluvial, porém, todavia, entretanto, ele ocorre mais em solos sem a vegetação, tá? Então, ele vai erodir também. Agora, um outro que a gente tem muito, que a gente sofre demais com ele, é a poluição e a contaminação causada pelo lixo. Então, quando assim nós produzimos lixos e nós não cuidamos, não levamos ele para o local determinado, não acondicionamos ele muito bem, ele vai produzindo um outro material que a gente chama de chorume. E esse chorume é um líquido, aquela água preta que sai do lixo quando ele está estragando, quando ele já está bem estragado. Essa água preta, ela tem, dependendo do tipo de lixo, ela tem vários tipos de compostos que são prejudiciais para o nosso solo. Outro tipo de degradação do solo, que também é essa parte do lixo orgânico, que ela também vai fazer esse processo de sedimentação, de jogada de lixo, e esse solo vai entrando para dentro, esse lixo vai entrando para dentro do solo e vai também causando prejuízo, vai tirando sedimento, vai tirando matéria orgânica, vai tirando todos os tipos de sais minerais, e esse solo vai ficando pobre, até o ponto que ele pode chegar a uma arenização, a um tipo de erosão e tudo mais. E o que a gente tem aqui? Olha nossa região, a gente sofre, e nós estamos sofrendo muito no nosso país ultimamente, que é a questão do desmatamento. Gente, olha lá o que acontece quando a gente fala da erosão. O solo perde mata, perde matéria orgânica, porque ele não tem mais árvores, ele não tem mais nada que pode causar, que pode dar para ele alimento. O que é o alimento do solo? É a matéria orgânica. Se o solo está acontecendo um desmatamento, ele vai ficar pobre em matéria orgânica e ele vai ser degradado também. As queimadas que a gente está tendo agora muito na nossa região também, esse tipo de queimadas, eles também causam muito prejudício ao solo, porque ele vai causar o desmatamento, ele vai causar a queima superficial e às vezes até a queima mais interna de tipo de micro-organismos que o solo tem. O solo tem bichinhos que moram dentro deles, que são bons para a natureza, tá? Quem nunca ouviu falar de ácaro, quem nunca ouviu falar de um outro bichinho chamado colêmbulo, que todos eles ajudam a produzir sais minerais, que ajudam a produzir matéria orgânica, que ajudam a degradar a matéria orgânica para esse solo. Se o solo é queimado, esses bichinhos morrem junto, então o solo fica pobre e ele acaba não produzindo. Aí também a gente tem um outro processo que é a irrigação excessiva,
que também é um outro processo de degradação. Um solo que não precisa de muita água. Vamos pegar lá uma terra roxa, que ela já é rica em argila, que ela já é rica em matéria orgânica e tudo mais. Ele não precisa de muita água e ele recebe muita água. Vai acontecer que nem na arenização. Ele vai perder matéria orgânica, ele vai perder sais minerais e ele vai ficar um solo pobre também. Então, assim, olha o tanto de degradação que o nosso solo pode sofrer. Lembra na aula passada o que nós vimos? Nós vimos as camadas e os tipos de solo e como que eles reagem à quantidade de matéria orgânica e à quantidade de sais minerais. E agora a gente está vendo o que acontece quando esses solos vão perdendo e vão sofrendo esse que a gente chama de erosão, de degradação. Eles vão ficando um solo pobre, eles vão se transformando num solo pobre e quanto mais pobre é o solo, menos produção nós vamos ter, menos vida nós vamos ter. E assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Então, vamos ter cuidado quando a gente vê alguém queimando, fazendo queimadas, quando a gente vê alguém cortando árvores em determinadas florestas, porque tudo isso não causa só a degradação do solo, mas pode causar, tipo assim, a morte de muitos animais que vivem naquele local, que não vão viver mais, a extinção de alguns deles, a extinção de alguns tipos de plantas que vivem em determinados locais e elas também não vão viver mais porque elas foram queimadas, elas foram cortadas e elas vão morrer e não vai ter de onde plantar, não vai ter quem vai plantar elas novamente. Então, assim, a nossa aula hoje foi sobre esse tipo de degradação, tá? Eu quero que vocês olhem as atividades com muito carinho e a gente se vê na próxima aula, como é órgãos dos sentidos e tudo mais. Tá? Continue se protegendo e a gente se vê na próxima aula.